Deus, agora abra comigo a Bíblia, ainda de pé, Gênesis, no capítulo 11. Gênesis, no capítulo 11, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Gênesis, capítulo 11. Primeiro livro da Bíblia, no capítulo 11, verso 1, diz assim para todos nós: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-lo bem. Os tijolos serviam-lhe de pedras e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem um do outro. Destarte, o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, pois, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Podeis assentar. Essa é a palavra de Deus ao nosso coração, palavra que o Senhor nessa noite deseja falar conosco, nos esclarecer. E a minha oração, desde que me debrucei sobre essa palavra, era para que o Espírito Santo pudesse falar ao nosso coração, iluminar o nosso coração, a nossa mente, para que através da exposição da palavra de Deus, nós pudéssemos ser abençoados. E nós queremos que o Senhor assim faz, que o Senhor continua falando com o seu povo, que o Senhor continua falando conosco todas as vezes que nós estamos pregando a palavra de Deus. Hoje eu quero falar especificamente sobre somente Jesus. Jesus como aquele que é o nosso único mediador. E em toda a Bíblia Sagrada, em cada página da Bíblia, em cada história, ela nos fala sobre Jesus Cristo. Esse texto, o livro de Gênesis, e qualquer parte da Bíblia que nós encontramos, ela tem um desejo de nos apresentar o Senhor Jesus Cristo como aquele que é o Deus que viria nos salvar. Ao pensarmos no quadro maior das Escrituras, precisamos perguntar então, qual é o clímax da história da Bíblia? Todo o desdobramento que nós encontramos na Bíblia Sagrada, tudo que nós lemos, ela vai nos arremeter à vida de Jesus. Jesus que vai caminhar em direção à cruz. Não em direção à ressurreição, mas em direção à morte sangrenta, no instrumento de tortura que era a cruz. E se olharmos para a Bíblia como um quadro mais amplamente, como a grande narrativa que está sendo iniciada no livro de Gênesis, em que temos a promessa feita aos nossos primeiros pais de um mediador de sangue no jardim, então a Bíblia toda encontra o seu clímax na morte, no sacrifício sangrento do nosso Salvador, naquela cruz, no Gólgota, em Jerusalém, por volta do ano de 33. Em outras palavras, ao considerar que com toda a seriedade o texto sagrado, o que descobrimos é que Cristo crucificado está no centro das Escrituras Sagradas. Tudo que vem antes é preparação para a cruz.
E tudo que vem depois é o desdobramento do que aconteceu naquela sexta-feira da paixão, sexta-feira de Páscoa em Jerusalém. Então, quando nós tratamos do tema somente Cristo, este é um princípio que vai nos ensinar que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade, e que não há redenção por meio de nenhum outro a não ser Jesus Cristo que se fez homem, derramou seu sangue para salvar a cada um de nós. Quando nós lemos esse texto, os homens se juntando, todos tinham a mesma linguagem, eles estavam juntos, desobedecendo aquilo que o Senhor falou, porque o Senhor disse que era para o homem se espalhar por sobre a terra, mas eles juntam-se e intentam no seu coração a criar uma torre que pudesse tocar o céu. Na verdade, o que esses homens queriam era ser justificado diante de Deus por suas próprias obras. E isso aqui não é novidade no livro de Gênesis. Ainda que a gente esteja aqui no capítulo 11, do capítulo 1 até o capítulo 11 de todo o livro de Gênesis, é uma introdução da narrativa maior que vai começar o plano da salvação no capítulo 12 a partir de Abraão. Quando Deus chama Abraão, Deus começa a executar o plano de salvação, a promessa de Deus começa a ser executada. Então, quando nós olhamos do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos uma introdução em toda a Bíblia. E quando nós abrimos a Bíblia, abra comigo no capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vamos ter o relato da queda, quando os nossos pais, eles pecam e são destituídos da glória de Deus, são separados da presença de Deus, a comunhão que havia entre Deus e os homens é rompida, e a sentença de Deus vem sobre a humanidade, que vai dizer que a partir do momento que eles comessem aquele fruto proibido, a morte chegaria para eles. Então o que prova que toda a humanidade peca e pecou é que a morte ainda chega para todos nós. E no capítulo 3, então, nós temos o relato da queda, quando o homem deliberadamente no seu coração, ele vai pecar contra o seu Criador, ele vai desejar ser como Deus, ele vai desejar ter uma vida independente do Senhor, autônoma, sem a lei de Deus, sem a direção de Deus. O homem, no capítulo 3 de Gênesis, ele decide andar no caminho do seu coração. E aí, quando eles pecam, que o Senhor vai falar com aqueles homens, a Bíblia vai dizer no capítulo 3, no verso 7, que abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, cozeram folha de figueira e fizeram para si cinzas. Então, após a queda, após o homem ter adentrado numa grande tragédia de separação de Deus, onde o homem não tinha mais a possibilidade de tornar para o seu Criador, porque ele peca, a sentença de Deus vem sobre ele, o homem não tinha mais como se aproximar de um Deus santo. Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito, e o padrão para a aproximação de Deus seria a perfeição, e a partir desse momento o homem não teria mais condição de se aproximar de Deus. Mas nós vemos aqui nesse versículo 7, uma tentativa do homem cobrir a sua própria nudez. Quando a Bíblia diz que eles vão pegar folhas de figueira e fazer para si vestes, para cobrir a sua vergonha, para cobrir a sua nudez. Isso representa a tentativa da humanidade desde então de novamente ser a propiciação diante do seu Senhor. O homem tenta aqui ser o redentor de si mesmo e se aproximar de Deus com a sua nudez coberta. Aqui está a tentativa do homem se apresentar diante de Deus por meio de seus esforços. Aqui nós encontramos esse texto, o homem tentando voltar para Deus através das suas obras. Aqui nós encontramos o homem tentando voltar para Deus através de religiões, filosofias. E o que nós encontramos nessa Bíblia, no verso 21, é que a Bíblia vai dizer assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu-os. O que acontece aqui na tentativa do homem? O homem tenta cobrir a sua nudez, tapar o seu pecado, se aproximar de Deus através das suas obras. Mas no versículo 21, nós encontramos uma ação contundente de Deus, dizendo para toda a humanidade que homem algum
voltaria para a sua presença. Homem algum novamente tornaria para o seu Criador através de seus esforços, através de seus pensamentos, através de suas obras, porque Deus rejeita abertamente a tentativa daqueles homens. E aí nós vamos encontrar aqui uma lição maravilhosa que a Bíblia nos traz, porque o que Deus está fazendo aqui é cobrir a nudez daquele casal, dos nossos pais, da humanidade, não por meio dos esforços humanos, mas através da ação de Deus. É Deus quem toma a iniciativa de procurar o homem que se perde, porque quando Adão e Eva pecam, é Deus quem vai ao encontro do homem. Deus vai perguntar onde está, e Adão está escondido, cobre a sua nudez, e Deus então diz assim: não é desse modo que vocês voltarão para a minha presença. Um inocente vai ter que morrer no seu lugar para cobrir o seu pecado, para cobrir a sua nudez. Alguém vai ter que derramar o seu sangue. Aqui já é um sinal de Cristo, já é um tipo de Cristo. Provavelmente, a Bíblia não diz, mas provavelmente era um cordeiro que estava sendo morto, porque a Bíblia vai dizer sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antes da fundação do mundo. Então Deus está matando o inocente, um animal, para poder tirar aquela pele e através daquela pele cobrir a nudez do homem. Então, em toda a caminhada bíblica, em toda a caminhada da humanidade, nós temos duas teologias que se contrapõem. A teologia que nós encontramos novamente, repetidas vezes, no capítulo 11, quando o homem tenta, através dos seus esforços, chegar ao céu. A Torre de Babel nos apresenta essa ação do homem, aonde o homem se une para novamente chegar à presença de Deus. Eles querem fazer uma torre que chegue aos céus. Essa é uma teologia. Uma outra teologia que nós encontramos no capítulo 28 de Gênesis. Abra aí comigo. Gênesis, no capítulo 28, no verso 10. Todos nós conhecemos essa passagem. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma pedra do lugar e fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que posto na terra uma escada, cujo topo atingia os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dela estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de teu pai, o Deus de Isaque, e a terra em que estás agora deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Uma teologia que a gente poderia chamar de uma teologia da glória do homem, onde o homem tenta, através dos seus esforços, buscar ao Senhor e propiciar o seu próprio pecado. E nós encontramos uma outra teologia, que é a teologia da cruz. Aqui, essa escada que está ligada do céu à terra, é o próprio Deus que coloca. Essa escada também aponta para Jesus Cristo, aquele que viria para ser o mediador entre nós e o Senhor. Então, do mesmo modo que lá no Éden, Deus tira a vestimenta de folha e coloca as peles de um animalzinho que deveria morrer para cobrir a nudez. Do mesmo modo que nós encontramos em Babel, o homem tentando fazer algo que pudesse chegar a Deus, Deus rejeita. E aqui a gente vê uma escada sendo colocada para que o acesso a Deus novamente pudesse ser feito. O que Deus está nos ensinando nessa noite? Que qualquer acesso que o homem pretenda ter com o seu Criador deve ser por meio de Cristo. Ele se apresentou e ele disse de modo muito claro: eu sou o caminho. E quando nós encontramos esse artigo, o caminho, Jesus está dizendo: eu sou o único caminho. Quando ele disse eu sou a verdade, novamente tem um artigo que vai definir que é uma única verdade. E Jesus vai dizer para todos nós: eu sou a vida. Então, para aprofundar mais nesse tema, eu quero lembrar com os irmãos de um debate que houve em 1518, em 25 de abril, que é o debate de Heidelberg,
que ocorre numa congregação onde Martim Lutero, 6 meses antes, havia pregado as 95 teses. A Reforma Protestante ela acontece no dia 31 de outubro de 1517. 6 meses depois existe esse debate, onde vão falar de uma teologia que vai falar da glória do homem e uma outra teologia que vai falar da cruz de Cristo. Então essa escada, ela vai dizer para nós sobre a teologia da cruz. O zigurate, que é a tentativa do homem fazer aquele meio, uma pirâmide de chegar até o céu, ela vai falar da teologia da glória humana. Betel vai falar sobre uma escada que é construída pelo próprio Deus e que vai descer até Jacó. Então o verdadeiro cristianismo, ele vai nos ensinar que é Deus que vem a nós e nos encontra. Jesus, ele é o sacrifício perfeito, sangrento, e é por meio da dor de Cristo, por meio da fraqueza de Cristo, por meio da loucura da cruz, é que nós somos restaurados para o nosso Deus. Antes da queda, o homem era capaz de conhecer a Deus de forma direta. As Escrituras vão relatar que o Senhor andava com Adão no jardim e que ali o homem comungava com Deus revelado. Gênesis 3 vai mostrar que após a queda, os nossos pais caíram, e a queda não apenas rompe a relação de parceria que havia entre o homem e a mulher, mas também rompe a relação de parceria que havia com o próprio Deus. Homens e mulheres criados à imagem de Deus, mas separados agora do Deus que os criou. O texto vai nos mostrar uma ruptura completa da relação dos seres humanos com Deus, entre si e a sua criação. Com a queda tudo muda. Os seres humanos não apenas perdem a liberdade, mas experimentam uma desconexão de seus relacionamentos. Desconectam do próprio Deus, estão separados de Deus, estão numa mais profunda separação do Senhor, e dentro do próprio homem se instala uma luta interna. O ser humano será sempre perdedor, pois a partir da queda, ele passa a viver como escravo do mundo, ele passa a viver como escravo do pecado, ele passa a ser um escravo do diabo, e dessa forma não é mais possível voltar-se para Deus. A comunhão é rompida, e o Deus revelado agora se torna escondido, obscôndito, oculto do ser humano. A Bíblia mostra que a comunhão perdida só pode ser restaurada então por meio da redenção. É necessário agora um sacrifício de sangue, conforme nós verificamos lá no capítulo 3 de Gênesis, quando um animal tem que morrer para cobrir a nudez do homem. Somente através da redenção que o homem poderia ser salvo. Pois Adão e Eva são vestidos com aquela pele de animal morto, mediante o seu derramamento de sangue. Um pouco antes, Deus prometeu que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, no verso 15. Então, desde a queda, Deus vem a nós por meio da propiciação e da redenção. E o advento de Cristo vem a nós a partir do sacrifício no Gólgota. É por meio da morte de Cristo na cruz que nós encontramos. Então a teologia da cruz vai destacar para mim e para você que nós só podemos conhecer a Deus no local aonde Ele se ocultou. E aonde é que Deus se ocultou? Na cruz de Cristo. A cruz de Cristo nos revela a salvação. A cruz de Cristo nos revela o único meio de nós voltarmos para Deus. Então a teologia da cruz, ela vai repudiar todas as realizações do homem. E vai afirmar que Deus faz tudo para preservar e efetivar a nossa salvação. Convém ressaltar que a cruz não abre simplesmente a possibilidade de sermos salvos. O que Cristo fez no Gólgota, de forma clara e decidida, alcança aquilo que se propôs. Ele veio para morrer. Jesus vai dizer nos evangelhos: eu vim para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus vai dizer nos evangelhos: eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Então, aqueles pelos quais Jesus morre, de fato são justificados, propiciados, redimidos e reconciliados. O sacrifício de Cristo na cruz não abre a possibilidade de reconciliação. Ela, de forma efetiva, garante a salvação daqueles por quem Cristo morreu. O sacrifício por meio da morte sangrenta de Cristo no Gólgota foi completamente eficaz e vitorioso.
Sabe o que a Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 2, no verso 13 até o verso 15? Vai dizer assim: e a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removendo-a do nosso meio, cravando-a na cruz e tendo despojado os principados e potestades, os expôs em público na mesma cruz, triunfou sobre todos eles. O que significa isso? Nós tínhamos uma dívida impagável. O homem não tinha como pagar a sua dívida diante de Deus. O pecado é uma deliberada rebelião contra Deus. O homem peca e soma pecado e junta pecado. Então nós podemos dizer que o pecado é uma dívida, e uma dívida que o homem não tem como pagar. Mas esse texto vai dizer que o Senhor pega essa cédula, esse escrito, essa promissória que era impagável, e a Bíblia vai dizer que o Senhor rasga essa promissória e crava na cruz. O que é isso? Todos os nossos débitos, todos os nossos pecados foram lançados sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tudo aquilo que nos impedia de se aproximar de Deus, Jesus Cristo leva sobre si no madeiro. Por isso que o somente Cristo, sola Christus, é tão importante, é um pilar da nossa fé, porque nossa fé não está baseada em nossas obras, a nossa fé não está baseada em nenhum tipo de religião que a gente venha professar, a nossa fé ela não está apoiada em nenhuma denominação. Não há nada nessa terra que possa nos levar para Deus a não ser o próprio Cristo. É por meio de Jesus, daquele que se fez homem, daquele que viveu entre nós, daquele que viveu uma vida perfeita, que nós somos salvos. Quando nós olhamos para o Evangelho e quando Jesus se põe diante dos seus adversários, dos seus inimigos, daquele que queria matá-lo, e ele diz assim: quem me convence de pecado? E os seus adversários se calam, os seus inimigos se calam, porque Jesus ele viveu uma vida perfeita. Ele viveu uma vida real, ele viveu a vida que nós deveríamos viver e que jamais nós conseguiríamos viver. Jesus vai cumprir toda a lei, Jesus vai viver uma vida de perfeição, vida que jamais nem eu nem você poderíamos viver. E ele morre no nosso lugar, ele toma o nosso lugar naquela cruz. Então a aproximação de Deus não vem por intermédio de nenhuma ordem religiosa, como a Igreja Católica na época da Reforma queria se colocar. A salvação não vem por meio de tradições, a salvação não veio por meio de benefícios que os santos possam nos conceder, como alguns creem. Mas a Bíblia vai dizer claramente que nós temos um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, aquele que morre para nos salvar. Então, embora seja um pilar da nossa fé, a igreja do século 21 acaba desprezando essa verdade. Hoje, as pessoas estão atrás de um Cristo, não um Cristo que vai promover a teologia da cruz, mas as pessoas estão indo atrás de igrejas, atrás de um Cristo que resolve os seus problemas particulares, atrás de um Cristo que vai trazer condições financeiras, atrás de um Cristo que vai resolver o problema da sua saúde. Esse não é o Cristo que nós pregamos nos evangelhos. O Cristo que nós pregamos no Evangelho, ainda que poderoso, ainda que possa nos curar, ainda que possa nos abençoar, mas o Cristo que nos é apresentado no Evangelho é o Cristo que vai sofrer, que vai derramar o seu sangue para salvar a cada um de nós. Então o que nós observamos aí na tentativa desse Evangelho translocado é o Evangelho mais alguma coisa. Eles estão em busca de Cristo mais alguma coisa. Eles estão em busca do Cristo que resolve todos os seus problemas. A suficiência de Cristo é deixada de lado em nossa geração.
Quantas pessoas começam a caminhar para a igreja e o problema não é resolvido, então eu vou sair da igreja. Quantas pessoas começam a vir para a igreja e cria percepções que não é o que a Bíblia diz, e vai se iludindo e se decepcionando na sua fé e vai desistindo do Evangelho. Mas quando nós olhamos para o que Cristo faz, a sua morte, isso deve ser muito mais do que suficiente para que a gente continue a nossa caminhada ao lado dele. Porque não havia outro meio de salvação, não havia outro jeito de nós nos aproximarmos de Deus, a não ser por meio do nosso Cristo, que derrama o seu sangue para nos salvar. Então que o nosso coração nessa noite, e que a nossa mente nessa noite, se satisfaça com esse pão vivo que desceu dos céus, esse pão que alimenta a nossa alma, essa água viva que sacia a nossa sede, esse Cristo que perdoa os nossos pecados e nos fez a promessa de nos levar para o céu. Isso deve encher o nosso coração de alegria e de entusiasmo, porque na cruz de Cristo nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Ainda que nós não tenhamos recursos financeiros, ainda que a saúde nos falte. Estava conversando com o irmão, que hoje alguns irmãos aqui da igreja foi fazer uma visita a ele, e o irmão me relatou que o câncer dele espalhou pelo corpo. Tem 3 lugares diferentes o câncer instalado. E o que ele me disse é: ele está firme, mesmo na doença. Nós continuamos a glorificar esse Cristo que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Mesmo na escassez, nós continuamos a louvar esse Cristo que é mais do que suficiente para as nossas vidas. Mesmo que a gente não tenha nada, a nossa fé continua firmada no nosso Cristo, porque ainda que a gente não tenha nada nesse mundo, nós temos muito mais do que é necessário para a nossa vida e para a nossa piedade em Cristo Jesus. Então que nessa noite, o sola Cristo venha nos mostrar dessa suficiência. É Deus quem tomou a direção. É Deus quem preparou tudo para a nossa salvação, e essa salvação é por meio de Cristo, não é por obras. Quando a gente tenta se aproximar de Deus por obras, isso é ofensivo ao Senhor, porque nós estamos desprezando a obra de Cristo. Quando nós achamos que a nossa religiosidade é suficiente para apaziguar a nossa vida com Deus, isso é ofensivo diante do Senhor. Quando nós estribamos o nosso próprio orgulho, achando que nós temos uma vida tão espiritual, uma vida tão certinha, que Deus se agrada da gente, isso é ofensivo ao nosso Deus. A Bíblia diz que todo homem seja mentiroso e que Deus seja verdadeiro. A Bíblia diz que a nós pertence o corar do rosto, a vergonha, e ao nosso Deus pertence a honra e a glória. Então que possamos nos esvaziar dia após dia, despojar de todo o nosso orgulho, despojar de toda a nossa religiosidade, despojar de tudo que não provém de Deus e nos achegarmos ao Calvário e nos esvaziarmos ali no Calvário. Foi no Calvário que Jesus derramou o seu sangue. Foi no Calvário que ele derramou o seu sangue, mesmo sem nenhum de nós merecermos. Foi no Calvário que a Bíblia vai dizer que Deus nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. É no Calvário que nós temos a maior prova de amor que nós podemos encontrar de Deus para com o homem. É no Calvário, na necessidade do próprio Filho de Deus morrer no nosso lugar para satisfazer a justiça de Cristo, que nós somos justificados, não em nós. O próprio salmista vai dizer: não a nós, mas a glória seja devida ao seu nome. Então que nós possamos transferir toda essa glória para Jesus. Ele morre em meu lugar, ele morre para me salvar. Então bendito seja o nome de Jesus, hoje e eternamente. Somente Jesus. Somente Jesus. Saia daqui nessa noite apaixonado por Jesus. Saia daqui nessa noite com esse desejo de se encontrar com Jesus. Saia daqui nessa noite nessa certeza: eu dependo totalmente de Jesus. Saia daqui nessa noite com essa convicção: eu preciso render a minha vida a esse Senhor, porque o Espírito Santo nessa noite está falando ao meu coração e eu quero me entregar para Ele, eu quero me render para Ele, eu quero dedicar a minha vida para Ele.
Então, nessa noite, meu irmão, se você veio a esse lugar, o Espírito Santo está te mostrando Cristo, está te revelando a Cristo, entregue sua vida a Jesus. Curve sua cabeça e ore comigo nessa noite. Pai, nós te louvamos tanto, Senhor, porque nós temos essa certeza de que a Tua palavra, ela nos revela Cristo aonde nós lermos. Nós vemos aqui nessa noite, Senhor, todo o plano de salvação que foi planejado antes da fundação do mundo, lá na eternidade. O Senhor planejou nos dar Cristo. A Tua palavra diz que o Cordeiro de Deus foi morto, imolado antes da fundação do mundo. No Teu plano, na eternidade, Cristo seria o nosso sacrifício perfeito, e o Senhor coloca isso em prática na história da redenção. E quando nós olhamos para a história da redenção, não há outro motivo para nós rendermos graças ao Senhor, a não ser pela Tua sabedoria, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, que faz o Seu Filho se entregar por nós. Se nós estamos aqui nessa noite, Senhor, é por causa do sacrifício de Jesus. Nós te louvamos, ó Jesus, pelo Teu sacrifício. Nós te louvamos, ó Jesus, pela Tua morte. Nós te louvamos pela Tua justiça que foi imputada a cada um de Teus servos aqui nessa noite. Nós te adoramos, ó Jesus, porque o Senhor é vivo e reina para todo e sempre. E o Senhor está à destra de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós nessa noite. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Pai, nós vamos agora celebrar a ceia. Reverendo João vai estar ministrando para nós, Senhor, esse momento tão ímpar da igreja. Porque o Senhor disse que iria, mas era para nós fazermos isso, Senhor, até a Tua vinda. E nós estamos fazendo isso, Senhor. A igreja aqui em Pachecos faz isso há 105 anos. Que essa igreja repete todo mês, Senhor. Testemunhando, pregando o Teu Evangelho e reafirmando a sua fé de que nós aguardamos o Senhor. Maranata, Senhor. Maranata, Senhor. Maranata, Senhor. Seja conosco nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Vamos participar.